por que entrei na Aliança Divergente e como está a minha vida depois que eu entrei na Aliança Divergente. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. E o meu primeiro contato na Aliança, para entrar na Aliança Divergente, começou com o Resgate dos Otimistas, né? Eu vi um vídeo de poucos minutos falando sobre o Resgate dos Otimistas. E aquele vídeo já me chamou a atenção por falar dos 3 principais pilares da nossa vida, né? Que é a saúde, a família e o financeiro. E por me chamar a atenção, eu me interessei e logo me inscrevi para me participar do evento do Resgate dos Otimistas. Isso foi em dezembro de 2023. E eu me inscrevi e assisti os 3 dias do Resgate dos Otimistas. E o Elton, o que o Elton falou, eu me identifiquei muito com as coisas que ele falou. E nesses 3 pontos, entre familiar, finança e saúde, o que mais me chamou a atenção naquele momento foi a questão financeira, né? Eu percebi que eu estava tendo muito esforço, que em 2021 eu tinha começado a empreender. E eu estava colocando muito esforço, né? Assistia muitos vídeos, virava madrugada estudando, colocando em prática. E mesmo trabalhando muito, com muito esforço, eu não estava tendo resultado, né? O resultado esperado. Então, assim, assistindo aqueles 3 dias do Resgate dos Otimistas, eu percebi que o que estava me faltando era permissão. Porque esforçando, eu estava me esforçando muito, né? Colocando em prática, eu estava colocando em prática. Então, assim, por que eu não estava tendo o mesmo retorno, né? Por que o retorno não estava vindo à altura da minha dedicação? Então, eu percebi naquele momento que o que estava me faltando era permissão. E foi isso que fez eu entrar na Aliança Divergente, que até então, naquela época, era GPS que se chamava. Hoje é a Aliança Divergente. E eu entrei, né, na primeira semana, comecei a ver os vídeos, né, e fui começando a colocar em prática. Eu comecei logo pelos protocolos, né, que lá tem, que é nesses protocolos que a gente vai encontrando o caminho, a gente vai encontrando as respostas que a gente precisa para as nossas perguntas. E eu comecei pelo protocolo do medo. Gente, vocês não têm noção como tem medos que nos paralisa. E rodando esses protocolos, o que é rodar o protocolo? Rodar o protocolo é pegar as perguntas que tá ali e responder. E é impressionante como a gente respondendo aquelas perguntas, a gente encontra a resposta e a gente consegue eliminar os medos. Muitos desses medos estão aqui na nossa mente, nos perturbando, nos paralisando, sem nem a gente perceber. E muitos desses medos, às vezes, estão no nosso inconsciente. E a gente nem se dá conta disso. Então, assim, tudo isso eu fui percebendo depois que eu entrei na Aliança Divergente. E a gente começa, quando a gente vai rodando o protocolo, a gente vai eliminando certos medos que nos param. Então, eu comecei aí, né? Eliminando os medos. Muitas vezes são medos que na realidade nem existe. Mas você acredita nele. Enquanto a gente acredita nesse medo, ele vai nos paralisando, né? Então, o motivo que eu entrei na Aliança Divergente foi em busca de permissão. E comecei, né, a aumentar a minha permissão depois que eu comecei a rodar os protocolos. E é isso. Cada dia, né, a gente vai se descobrindo. Para mim, a Aliança Divergente é uma autoterapia. Funciona assim para mim, porque eu descubro dentro de mim está as respostas que eu preciso, né, para minha vida. Então, para mim é uma autoterapia. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e eu vou continuar aqui falando como é a minha experiência dentro da Aliança Divergente.